políticas que se iniciam e são descontinuadas, né? Políticas que sequer são iniciadas, né? Apesar das demandas, enfim, uma série de eventos aí que não necessariamente fazem com que esse processo seja um processo ordenado, organizado, como parte da literatura um dia pensou, né, ser possível enxergar. Tá? Então, quando eu estou falando em análise de políticas públicas e teorias de políticas públicas, estou pensando nessas teorias específicas para analisar o processo. Né? Bom, essas teorias têm início, olhando a literatura internacional, né, com o próprio surgimento do campo de políticas públicas, que não vou entrar muito nessa dimensão do histórico, mas a gente pode pensar o campo de políticas públicas como um campo que surge dentro da ciência política, preocupado em estudar a atividade governamental e o processo de produção de políticas, lá nos anos 50, né? E aí é bom lembrar o que era a ciência política nos anos 50, né? Tomada pelo ideal behaviorista, uma certa forma de pensar a ciência, de se fazer ciência, né? E o campo de políticas públicas nasce como uma proposta bastante tecnocrática, né? Um campo destinado a produzir uma elite que pensasse, né, a produção de políticas numa base organizada, racional, né? Um pouco na ideia da engenharia social, né? Então, uma literatura inicial que funda o campo de políticas públicas um pouco nesse tom, né? De pensar uma ciência social aplicada, destinada a auxiliar, né, governos a produzirem políticas mais eficientes e tudo mais, né? Essa abordagem, ela é dominante mais ou menos até os anos 80, quando a gente tem uma outra perspectiva que passa a disputar espaço também, né? Que a gente pode chamar de guinada argumentativa ou de abordagem pós-positivista. São algumas outras vozes, né? E algumas outras teorias e conceitos que começam a criticar a ideia de que é possível produzir políticas públicas de forma objetiva, né? Apenas racional, calcada na ideia tecnocrática, né? E que ideias importam, né? Crenças políticas importam e impactam bastante a produção de políticas, os atores têm um papel importante, as políticas não são produzidas só dentro dos governos, mas sim em redes que articulam atores de dentro e de fora do governo, então é um processo um pouco mais complexo, que envolve outros elementos inicialmente imaginados quando se propôs, né, a estudar o campo. E aí a gente tem um fenômeno bastante interessante dos anos 80 para frente, principalmente dos anos 90, e que se mantém até hoje, que é o desenvolvimento de algumas abordagens mais recentes que vão privilegiar essas três características aí, né? São abordagens multiteóricas, no sentido de que elas combinam teorias macro, aí sim, né? Então elas fazem uso das macro-teorias ou das grandes teorias das ciências sociais, não só da ciência política, é importante ter isso em mente, né? Tem contribuições bastante importantes que vêm da economia, que vêm da sociologia também, né? Que vêm da administração pública e outras áreas. Tá? Então, essas abordagens que estudam o processo de produção de políticas hoje combinam teorias. Tá? Elas normalmente são multicausais, então quando elas vão explicar processos de produção de políticas, elas nunca recorrem a uma única causa, então a mudança de governo causou tais impactos na política de saúde. Né? Então, normalmente, a mudança de governo é aliada mais a uma série de outros fatores. Tá? Acho que isso, para a gente entender também desafios contemporâneos para estudar políticas públicas no Brasil, é bastante importante. Né? Então, são teorias que repulsam múltiplas causas, né? E que normalmente vão estudar as políticas públicas com base na combinação de vários fatores. Nunca é só um governo constituído, nunca é só um grupo de pressão, nunca é só uma norma aprovada que explica, por exemplo, mudanças ou rupturas em políticas públicas. É um conjunto de elementos, né? Que envolve instituições, atores, interesses, redes de relacionamento, né? Ideias, estruturas socioeconômicas, como está colocado ali, entre outros elementos. Então, normalmente,
o que se entende é que produzir políticas é um processo extremamente complexo, que envolve um número bastante grande de atores, né, e diversos elementos que fazem parte do contexto e da atuação desses atores. Né. Aqui eu fiz um levantamento para mostrar para vocês das abordagens que eu usei em outro estudo. O que são essas figuras aqui embaixo, né? Essas aqui são 4 edições de um mesmo livro chamado Teoria de Políticas Públicas, que, do ponto de vista da literatura internacional, é um livro bem importante porque ele sintetiza, ou vem há alguns anos sintetizando, aquilo que os editores consideram as abordagens de médio alcance, e essas abordagens, né, mais representativas da análise de políticas públicas hoje, né? A primeira edição, se eu não me engano, é de 98, comecinho dos anos 2000, né? E a última edição é do ano passado, tá? Claro, essa não é uma forma única e definitiva de classificar a teoria de políticas públicas, é um exemplo, né? Eu colocaria aí outros levantamentos possíveis que a gente pode fazer para medir, né, o uso de teorias em trabalhos acadêmicos, artigos em revistas, e várias formas de fazer isso. Então, aqui é um levantamento muito simples, muito rápido, só ilustrativo para a gente só dar nome às abordagens, né? Do que eu estou falando no final? Uma dessas abordagens. Então, nessas 4 edições, portanto, do mesmo livro, os autores vão inserindo e, em alguns momentos também retirando abordagens que vão perdendo fôlego, né, no entendimento deles. E o que a gente tem? A primeira edição é de 99, está lá, né? E a última de 2017. O que a gente tem ao longo desse período? Algumas abordagens mais estáveis, né? Então, a gente tem lá, a primeira é a abordagem de múltiplos fluxos, que é o modelo do Kindle, né? De múltiplos fluxos, como a gente traduz aqui. Que é um modelo teórico que explica, inicialmente pensado para estudar formulação de política e agenda, mas hoje a literatura entende que é um grande modelo para se estudar mudança em política pública. E mudança dramática, né? Não mudança incremental. E aí, para mudança incremental, a gente tem bons modelos macro, né, na ciência política que explicam por que as coisas não mudam ou mudam lentamente. Né? Mas, de forma geral, a ciência política não tem grandes modelos para explicar mudanças rápidas, né? Mudanças disruptivas, a gente pode chamar também. O modelo do Kindle é uma boa forma de pensar mudanças em políticas públicas rápidas, né? Em que essas alterações não são tão frequentes, né, quanto as mudanças mais lentas e incrementais, mas elas acontecem. A gente tem visto mudanças disruptivas, né, em várias políticas, e esse é um bom modelo teórico para tentar enxergar e explicar, entender, né, esse tipo de mudança. Ali, em segundo lugar, a gente tem o modelo do equilíbrio pontuado, que também é um modelo de formulação, também é um modelo de agenda, né? E que também nasceu com a proposta de pensar a formulação de políticas de forma disruptiva, como o modelo do Kindle, mas ele vai além, porque hoje ele também é um modelo de mudança em políticas públicas que tenta, de alguma forma, enxergar como as agendas são construídas e como elas se alteram ao longo do tempo, inclusive de forma comparativa entre agendas de vários países, né? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O terceiro modelo é o modelo das coalizões de defesa, que é um modelo bem bacana, que trabalha com a perspectiva também de mudança em políticas públicas, olhando coalizões. Coalizões a gente pode entender como grupos de atores que se baseiam em crenças e a partir desse núcleo básico, né, de crenças compartilhadas, vai se movendo e eventualmente disputando espaço com outros grupos. Então, uma abordagem bastante centrada nessa dinâmica das ideias e de atores, tá, para entender o processo de produção de políticas. Tá? Muito usado na área de meio ambiente, tem vários estudos já com todos esses 3 modelos. Tá? Depois é um modelo de análise institucional, que é um modelo que vem dos estudos da Elinor Ostrom, tá? Que foi Nobel de Economia em 2009, e é um modelo, portanto, originado na vertente da economia institucional, que vai pensar um pouco a ideia de arranjos institucionais, atores, né? E como é que esses arranjos ajudam ou não a resolver problemas de ação coletiva, tá? Que são as questões básicas
do institucionalismo na economia. Um modelo bastante usado no Brasil, nem tanto, né? Na literatura internacional ele é mais frequente. Depois disso a gente tem modelos de inovação e difusão. Esses também a gente tem um conjunto grande de estudos do Brasil. Estou passando rápido porque depois eu quero falar sobre os estudos neles, né? Então, como esses estudos estão ajudando a gente a enxergar a realidade brasileira. Estou olhando aqui só a literatura internacional. Os estudos de difusão têm se expandido bastante, também são bons estudos para pensar mudanças e mudanças rápidas, né? E basicamente a ideia de difusão é entender inovação, né? Inovação não é necessariamente o novo, né? A inovação é fazer aquilo que não foi feito antes, que a coisa já tem existido em algum momento. Então, um governo que faz algo que não tentou anteriormente, isso é uma inovação, mesmo que não seja uma prática exatamente nova, né? E basicamente inovar e reproduzir essa inovação. Então, em estruturas federativas como o caso brasileiro, é bastante interessante observar como práticas em políticas públicas do governo federal se reproduzem nos estados, né? Ou práticas de um município se reproduzem em outros, são copiados, mimetizados e assim por diante. Os estudos de difusão tentam enxergar um pouco essa dinâmica, né? Entre estados nacionais, mas no contexto nacional também, né? Então eles têm explicações muito boas, né, sobre como como os mecanismos de difusão acontecem, né? Depois a gente tem algumas abordagens, essas até aqui então são mais perenes, né, nas 4 edições desse livrinho aí. Depois tem algumas abordagens que entram e saem, né? A abordagem, por exemplo, do desenho de políticas públicas. A abordagem de desenho vai olhar as escolhas em termos de instrumentos, né? Estados têm recursos que competem, né, fazem parte dos recursos de poder, que os governos lançam mão desses recursos para desenvolver políticas. Então, ferramentas baseadas, por exemplo, em poderes coercitivos do Estado versus ferramentas baseadas em outros elementos, né? Então, os estudos de desenho de políticas públicas vão tentar enxergar como combinar as ferramentas existentes, ou seja, como dar soluções para políticas, né? Como apresentar respostas, como fazer o desenho de alternativas